Dois luzeiros criados com um só propósito. O luminar maior, que hoje é chamado de Sol, ele exatamente foi feito para a parte clara, o Sol. O luminoso menor, chamado Lua, ele exatamente faz um trabalho melhor à noite, clareia as noites, as trevas. Mas para quem não sabe, esses luminosos, eles têm o propósito de nos fornecer exatamente aquilo que Yahweh nos fornecia lá no Éden, que era o seu resplendor, a Rai, chamada de vida hoje, Mas quando o homem caiu em pecado, ele perdeu esse privilégio de estar na presença de Yahweh. O pecado faz separação entre nós e Yahweh. E assim aconteceu que ele, em toda a sua bondade, ele criou para nos proporcionar a Rai, quer dizer, a vida. Muita gente não tem a mínima ideia da importância que tem o calendário, especialmente o lunisolar. Porque hoje nós vivemos na regência de um calendário adulterado. Foi de propósito que Satanás fez isso. Usou pessoas em todas as 3 etapas para adulterar a contagem do calendário e assim nos tirar o privilégio de muitas emeitiúlicas e verdades que nós temos. Então aqui você está vendo exatamente o planeta entre o Sol e a Lua. Ele criou todos redondos. Lá no livro de Bereshit diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia, mas ele deu forma a ela. E essa forma ele deu mediante o que ele criou, referente Sol e Lua. Então aqui nós temos as estações de Lua que foram adulteradas, Danu 7:25, o homem do pecado cuidarei de mudar o tempo e a lei. Lua cheia ele mudou para o primeiro dia da semana, ou aliás do mês dele, do janeiro. Mas a lua cheia ela é do dia 19 no calendário lunisolar. A lua quarto minguante, ele mudou para o dia 9, sendo que ela é do dia 27. A lua chamada escura 100%, que eles chamam de lua nova, ele mudou para o dia 16, mas essa lua é do dia 4. Então ele modificou o calendário. E fez mais também na lua quarto crescente, que é do dia 12, ele mudou para o dia 24. Veja bem a bagunça que ele fez. E assim o povo dos dias atuais não tem a mínima ideia que isso está tudo errado. Mas ele criou mais uma lua no mês de janeiro. Quando ele criou, ele colocou no dia 31, que esse é o maior adultério do calendário. Colocou uma outra lua cheia. Então, no ano de Gregório, por 2 vezes, tem 2 meses que recebem 5 luas. Isso está fora do eixo, não tem nada a ver. E nós vamos ver aqui como ele fez o adultério. Veja bem, aqui você está vendo o código 3. Esse código, ele trocou pelo 7. Observe que na coluna que está o 3, temos o sábado. Aí você conta na primeira semana 1, 2, 3, para achar o 7º você vem para a segunda semana e continua 4, 5, 6, 7. Isso é fato. Contra fatos não há argumento. Então aqui no 7º está o Shebi Volial, que é exatamente o dia que Yahweh pediu para a gente guardar. Na realidade não é nem dia, é Yarmiul. Dia é um nome pagão também, que tem um propósito. Então nós estamos vendo aqui o janeiro adulterado e vamos ver agora o fevereiro. Esse fevereiro é o mês que ele criou exatamente quando ele puxou a contagem do mês do janeiro, ele puxou para o dia 19, para assim colocar uma lua cheia no primeiro dia do mês de janeiro. Aí ele cresce exatamente 21 dias. E como ele criou exatamente o número 31, aí a coisa pega. Por quê? Porque ele criou esse mês de fevereiro, ele deu 21 dias e ele criou mais 7
7 vezes 31, como você está vendo aqui, eu coloquei aquele piscando aqui, tá? No mês de março, ele cria mais 7 vezes o número 31, conferindo assim, 21 com 7 dá 28. Mas ele achou pouco e uma vez por mês, aliás, uma vez de 4 em 4 anos, ele aumenta mais um dia, ele faz um mês de 29. Então ele criou a barbada, né, a mentira de dizer que o calendário dele tem 365 dias. É mentira. Tem exatamente 388. E de 4 em 4 ele tem exatamente 389. Aqui nós temos a conferência, que como foi que ele criou, né, esse adultério dentro do calendário lunisolar. Simplesmente foi criado só na questão numérica, tá? Porque lá em cima ele não entra. Aqui nós temos o janeiro de 2025. Eu estou colocando aqui para vocês como é que começou esse mês de janeiro. Ele começou exatamente no código 4. E veja bem que ele conclui aqui embaixo com o número 31, certo? Ele vai deixar a entrada para o código 1. E essa entrada vai acontecer exatamente no mês de fevereiro. Porque as pessoas não têm a mínima ideia, ninguém importa com o calendário. Mas eu quero dizer para todos que esse calendário é de uma imensa importância para todos nós. Veja bem, fevereiro aqui, adulterado, né? Começando aqui com a lua quarto crescente. E isso aqui tudo é adulterado, não tem importância nenhuma mediante o calendário lunisolar, tá? Veja bem que a regência lunar dele não bate com a regência do nosso calendário lunisolar, que é 4, 12, 19, 27. Aqui está tudo apapagaiado porque ele fez uma reversão no calendário lunar, no gabarito, adulterando o gabarito do calendário na contagem numérica e deixando todos nós exatamente a ver navios, sem saber onde está as datas que Ialro nos cobra. Aqui está o março aqui, que vai repetir o 31 de novo. Ele começa exatamente no código 1, tem um fevereiro que é no código 1 e um março repetindo exatamente o código 1. É horrível isso aqui. Isso não acontece no calendário lunisolar, porque o calendário lunisolar, como você já observou, ele tem uma regência que não muda, porque essa regência é feita através do planeta Terra entre o Sol e a Lua. Então ele tem 7 meses, todos codificados, não muda nada. Nem a Lua também não muda. Ela anda exatamente no propósito único, 4, 12, 19, 27, não muda. E assim ele faz exatamente tipo um painel. Se você prestar atenção nos códigos, você vai colocando e eles vão conferindo sempre as semanas de 7. O de Gregório não pode ser, sempre na de 3, porque ele modificou para que nós não soubéssemos onde estava o 7º Yaurmiul, quer dizer, o 7º dia no popular. Pois esse é o Yaurmiul que Ialro pede para nós guardar, é um mandamento. Mas Satanás usou Gregório para fazer essa barbada. E assim nós perdemos exatamente as festas e também nos perdemos na guarda do Chevolial. Quantos não têm guardando o sábado de Roma, certo de que estão guardando o mandamento e não estão? Observe bem que na metade da semana de cada mês você está vendo aí a numeração 7, 14, 21, 28. Tá? Exatamente. É porque mesmo você vendo que aí tem uma contagem que nos outros meses não bate na metade, mas não tem problema. Esse calendário foi travado. São 7 número 31, travando cada coluna para permanecer a contagem no calendário gregoriano de 1 a 3. 1, 2, 3. Aí para você achar o 7º, você vai para outra semana. 4, 5, 6, 7. Embora seja do jeito que você está vendo aqui, né? No mês de junho. Ah não, mas aí está o código 7. E não vai dar o 7 lá na... Não dá não. Não dá porque ele modificou. Ele travou
colocando o número 31. Então, querendo ou não, a metade da semana é exatamente aonde está o sétimo e Aurimiúlo, o sétimo dia, como é falado. Ah, não, mas ele parece... o outro é igual a ele, não. Está tudo adulterado aí. Ele mudou o círculo do calendário. Por esse motivo eu coloquei aí, de verde aí, tá? A coluna 7 piscando para você entender. É aí que está o Sheb Volialro, qual é chamado de sábado. Lá na coluna 3 está exatamente o sábado de Roma. É o que as pessoas vivem guardando e tirando o crédito do profeta Dayanu, que disse que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. Ele mudou. O tempo é as estações de lua, que ele trocou a lua cheia, exatamente, do dia 19, ele botou no dia 1º, no mês de janeiro. E a coluna 7, ele tirou e botou na metade da semana. O propósito exatamente disso aí é fazer com que as pessoas não saibam aonde está o verdadeiro mandamento do Sheb Volialro, chamado de sábado hoje, e também não saibam onde está as festas que Yahushua recomendou, que essas 3 festas precisam ser celebradas todo ano, que é a festa do Pessah, que é na cabeça do mês, do primeiro mês do ano lunar, a festa do Pentecoste, que é são 7 semanas completas após o findar da festa do Pessah, e a festa da cabana, né, que é celebrada no 7º mês. Então tudo isso é um esforço satânico para que nós, como remanescente, não acerte o caminho verdadeiro. Mas temos que estar atento, estudando, prestando atenção, porque de Yahu não se zomba. Nenhum será tomado por inocente, e nenhum despreparado também entrará no Shual Mayal. Por isso, Yahu deu de volta esse conhecimento para nós, agora nos últimos dias, para que todos nós busquemos a perfeição através do seu mandamento. Quem assim não proceder, pode ter certeza que não vai receber o galardão. Porque muitas pessoas são desinteressados, querem salvação, todavia não querem se esforçar por isso. E o Salvador diz que salvação é tomada por esforço. Só os que se esforçam vão receber a salvação. Eu quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu ao ser adulterado o calendário lunisolar, o que muita gente não tem a mínima ideia. Após terminarmos aqui, eu vou fazer exatamente a numeração da matemática que foi feita, exato, para que todos se perdessem na estrada. Exato. Foi Gregório XIII, no ano de 1582, que levantou uma narrativa mentirosa dizendo que ele realmente tinha feito um concerto no calendário de Júlio César. Isso não é verdade, pois na realidade Júlio César não fez calendário. Pelo contrário, ele colocou seus deuses dentro do calendário lunisolar. Assim procedendo, com o propósito de fazer com que os Yahudins, hoje chamados judeus, né, guardassem o dia de guarda dele para o deus Cronos, ou Saturdei, ou Saturno, sábado, né, Saturnália. Exatamente, foi esse o propósito dele. Mas nós queremos mostrar para vocês aqui que o objetivo dele era exatamente fazer com que ninguém imaginasse que havia um calendário chamado calendário lunar. Então, em 1582, para completar 2000, nós precisaríamos de 418 anos. Agora vamos fazer a matemática. Quando ele aumentou 21 mais 7, isso é, ele pegou a estação de lua cheia e colocou no primeiro dia do mês de janeiro, na criação dele, em 1582. E
em seguida travou a coluna 3, ou seja, o código 3 ele travou colocando o número 31 debaixo. E ele procedeu aumentando mais 7 meses com o número 31. Esses meses são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. São 7 meses. E assim não voltou mais a coluna 7 para o começo no calendário, como é no calendário lunisolar. Ele travou para que ninguém mais soubesse onde está o Shebiv Yahweh, que é exatamente o mandamento que Yahweh pede que a gente guarde. E assim também as festas que eram marcadas pelo sistema lunar também ficou no escuro. Quem celebra as festas no calendário de Gregório está celebrando as festas no escuro. E assim consecutivamente. Então vamos lá, matematicamente ele aumentou 28 dias. Esses 28 dias ele anda na frente o tempo todo. Todo ano de Gregório tem 388 e de 4 em 4 anos tem 389 dias. Mas ele insiste em dizer que o calendário dele tem 365 dias, porque ele fez um reparo no calendário de Júlio César. Inúmeras narrativas mentirosas foram criadas e assim nós, o povo do período laodiceano, ficamos em trevas. Eu vou colocar a matemática que nós precisamos conhecer daqui para frente, tá? Para que você entenda qual o motivo que Yahushua prometeu que estaria conosco até a consumação do século, lá em Mateus 28, versículo 20, e ele não veio quando completou 2000 anos, porque isso aconteceu no calendário de Gregório e não no calendário lunisolar. Agora sim, estamos chegando bem perto de completarmos os 2000 anos no calendário lunisolar, pois a contagem que ele aumentou foram 32 anos e nós já estamos no ano 2025. Resta-nos agora 9 anos com esse que nós estamos aqui, já no segundo mês. Então, ele vai voltar sim, está às portas. Não espere que eu diga para você o dia, porém, eu vou dizer que a volta dele está entre o ano 2032 até 2034, certo? Sem medo de estar errado, porque estou acompanhando os ciclos de lua conforme eles que regem o calendário lunisolar. Não tem outro calendário, o calendário é esse aqui, calendário lunisolar. Esse que eu estou acabando de fazer aqui é o gregoriano, adulterado, mas eu já tenho outro aí, já feito o calendário lunisolar desse ano 2025. Nós estamos exatamente no ano 5.992, restando apenas esse resto de ano e mais 8 anos para vermos Yahushua voltar. Aminal.